passeio não pode parar. Mesmo a gente estando quebrado. É o último dia, né? Eu tenho muitos lugares legais para visitar. Quatorze e 10. Olha o movimento. De bike. Nossa bike aqui na estação Praça da República e vamos explorar as atrações ao redor. E tem muita coisa, viu? E comigo, vamos lá. Tem preguiça, só que tá um sol ou dois sóis para cada um. Esse é o Teatro Santa Isabel. Vamos visitar agora aqui a Praça da República. Frente à sede aqui do governo. Toda cercada. Esse é o Palácio do Governo do Estado. A bonita fachada lá, 1841, 1922. E aqui na Praça da República, uma homenagem ao invasor. Olha só, hein? Sim, esse daqui é Maurício de Nassau. Foi governador do Brasil holandês de 1636 até 1644. O interessante é que essa estátua foi doada pelo governo da Alemanha em 2004. Maurício de Nassau revolucionou aqui a cidade do Recife na parte da infraestrutura, saneamento básico. Então ele foi aí um grande governante. E era adorado mesmo sendo invasor. E a praça ela tem algumas espécies de árvore. Olha só aquele baobá. A árvore, a parte do caule ali. Gigante, né? Será que meio uma praça assim, meio que isolada, né? Porque a entrada está aqui em frente ao Palácio do Governo.
Mas o acesso é livre, é só falar que vai aqui à praça que eles liberam. Uma série de estátuas, figuras gregas. Vamos ver aqui os painel informativo. Então essa praça ela está situada onde o Maurício de Nassau, governador do Brasil holandês, ele ergueu em 1642 o Palácio de Freiburgo, que foi demolido em 1769. E também criou o primeiro horto botânico do Brasil. Aqui as estátuas. A deusa Juno. Pois Diana. Uma área para tirar selfie aqui do teatro. A deusa Ceres, da agricultura. Flora. Olha aqui, visual belíssimo. Esse é o Fórum. A figura de um anjo que está de costas. Vamos ver aqui o contexto histórico. Essa é uma homenagem aos que morreram por Pernambuco em 1710, 1817, 1824. São as revoltas locais que foram precursoras aí da República no Brasil. Você pode notar ali que nós temos o nome de Frei Caneca, né? Joaquim do Amor Divino Caneca, que foi fuzilado. O anjo justamente faz essa representação da ascensão desses mártires. Com esse sentimento, né? Essa vontade de expressar a liberdade, proclamar a República, ela nasceu justamente com a Revolução Francesa. E muitos dos padres que estudavam na Europa acabaram trazendo aqui para o Brasil essas histórias, essas ideologias que acabavam passando para os alunos, certo? Que são ali o pessoal que estudava em seminários. Então eles, motivados a esses ideais libertários, tentaram por essas vezes fazer a proclamação da República. E o que aconteceu aqui em Pernambuco é que foi justamente ali um dos primeiros gritos da República, com o fuzilamento de vários dos heróis. Diana de Gabis. Temis. Lá, tem a balança e a espada da justiça. Não é a espada justiceira dos Thundercats, é a espada da justiça.
A pessoa nem sabe o que é Thundercats, né? É, só quem é mais antigo, que nem eu. Mas era legal. Vesta das vestais dos templos. São todas estátuas em metal. Níobe. E Minerva. Bom, nós vamos visitar um lugar que eu quero conhecer bastante. Pela indicação aqui, consta que estará aberto, né? Então, vamos ver. Quero levar vocês à Capela Dourada. Palácio da Justiça é um projeto do italiano Giacomo Palumbo. Ele foi inaugurado em 1930. E a escadaria principal é toda em mármore e tem vitrais de Heinz Moser, representando a primeira Assembleia dos Escabinos, 1640, realizada por Maurício de Nassau, governador do Brasil holandês. Rota de pedestre. Conjunto franciscano do Recife, que é a Capela Dourada, o Espaço Cultural Pátio de São Pedro, Mercado São José nós fomos, bairro do Recife também. Vamos entrar aqui na rua Imperador Pedro II. O Palácio da Justiça. Tem uma rua aqui também, bem estreita. Vamos ao conjunto aqui franciscano. Bom, aqui, história. Rua Imperador Dom Pedro II. Então, nesse trecho, antiga Rua da Cadeia Nova. E nesse local funcionava desde 1606 o convento franciscano do Recife. Pedro de Alcântara, João Carlos Leopoldo, Salvador, Bibiano, Francisco, Xavier de Paula, Leocádio, Miguel, Gabriel, Rafael, Gonzaga de Bragança e Bourbon, o imperador Pedro II. Nasceu no Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 1825, faleceu em Paris, 5 de dezembro de 1891. Tornou-se imperador do Brasil há 5 anos, após a abdicação de seu pai, Pedro I. Em 1840, com a declaração da sua maioridade, assume o governo aos 14 anos. Foi imperador do Brasil durante 49 anos. Erudito, apoiou a ciência, tornando-se amigo dos inventores, artistas e homens de letras, sendo patrono do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro a partir de 1839. Visitou a cidade do Recife em novembro de 1859, desfilando por esta rua. Então, por isso que a rua leva a homenagem a Dom Pedro II. Justa homenagem, né? Maravilhosa fachada, marcando a data 1770, símbolo dos franciscanos. A cruz sempre à frente aqui da igreja, né? Indicando que aqui é um local santo, sagrado, desde o adro. Fatalmente o largo que deveria existir aqui há muito tempo já se transformou em passagem, né? O sino, azulejos
convento franciscano de Santo Antônio, ele foi construído entre 1606 e 1613 pela Ordem Franciscana. Mas com a ocupação holandesa em Pernambuco, 1630, o convento foi adaptado para uso militar até 1654, quando os holandeses foram expulsos, recebendo o nome de Forte Ernestus. Entre 1702 e 1770 ele foi reformado e transformado nesse estilo barroco da sua fachada. Os azulejos, figura dos querubins. Uma série de azulejos, Hoje está fechado porque a mulher que toma conta aqui não veio. Visitação estava R$5, Dá uma olhada aqui no lado não, na parte interna, A parte do teto. É uma pena, que a gente não possa visitar. Obrigado. Bom, mas era para estar funcionando, então tá bom. Então fizemos essa visita, pelo menos aqui na fachada, explicamos a história. Então é um ponto que eu diria você não deve deixar de conhecer. É mais com todo esse contexto histórico, Uma igreja aí que sobreviveu à invasão dos holandeses. Já viu o easter egg ali, ó? Tem um leão. Pelo menos o que sobrou do leão, Aqui, ó, ele tá mais inteiro. Bom, então, ó, sino. Vamos visitar então a Capela Dourada. Se você observar o rosto, ele é um pouco mais afilado, mais próximo do nosso. Sim. Diferentemente dessa escultura, nós temos aqui uma escultura barroca de Nossa Senhora das Mercês. Você pode observar que os braços são mais encurtados e o rosto ele é mais arredondado e menor, trazendo essa diferenciação do barroco e do pós-barroco. Outras características do barroco é sempre que tem uma esmaltação mais escura e a grande quantidade de ouro. Nessa daqui tem detalhes até mesmo dentro da túnica. Você pode observar que são fios de ouro. Aqui nós temos estátuas pós-barrocas pertencentes à técnica de roca. Roca era uma técnica que fazia com que essas esculturas saíssem mais leves para as procissões. Então, seu interior ele é sustentado por estacas, que somente tem as mãos e o rosto. Em algumas outras tem os pés, mas é mais raro. Sim. Nossa, aqui nós temos esse palanquinho. Ele era utilizado para transportar o padre. Aqui dos lados iam duas madeiras e o padre era transportado nos ombros. Não havia esse vidro foi colocado depois. E aqui abaixo nós temos essa pintura de Cristo Bom Pastor. Essa é de 1793, impressionante. Aqui é um paralelo entre o pós-barroco que a gente viu. Aqui nós temos uma estátua barroca do Sagrado Coração de Jesus também. Então a gente dá para fazer esse paralelo de compreender os dois movimentos. Como eu havia dito, sempre uma esmaltação mais escura e a grande quantidade de ouro. Essa escultura ela é feita em madeira, dá para ver um pedaço aqui que já quebrou. Aqui nós temos
uma estátua de roca de São Francisco. O pós-barroco ele passa a utilizar olhos de vidro para poder trazer um pouco mais de vivacidade para as suas obras. Impressionismo. E aqui nós temos uma estátua barroca de São Damião. São Damião é extremamente importante para a Ordem Terceira Franciscana. E aí ele vai ser melhor explicado dentro da Capela Dourada. E aqui nós temos alguns itens litúrgicos que foram utilizados até a última missa, que ocorreu aqui em 1964. Desde então não ocorrem mais missas na Capela Dourada. Aí nós temos a caldeirinha, o isopo, os sinos, esses carimbos, a naveta que era utilizada para colocar o incenso, a patena, o cálice e a custódia. Esses três últimos foram doados para cá pelo arcebispo de Olinda e Recife da época, Dom Luiz Brito. E aqui tem uma obra de Dom Luiz Brito, a sua biografia. Como até aquele momento as missas ainda eram rezadas em latim, aqui está um resumo da última missa. Aqui nós temos esse rosto de Cristo. Ele fazia parte de um crucifixo completo, mas no momento da retirada dessa estátua deixaram cair. E aí quebrou-se, esse pedaço foi trazido para cá para o museu. Nós temos esses condenados, eles faziam parte da Capela Dourada, mas após a restauração o IFAM achou melhor raspar as partes douradas para que trouxesse essa ideia de madeira. Mas dá para observar que ainda tem um pouco de ouro. Então, aqui nós temos Nossa Senhora da Conceição, também conhecida como Mulher do Apocalipse, retratada através do barroco. O barroco, como eu havia dito, sempre utiliza uma esmaltação mais escura, uma grande quantidade de ouro. Uma outra qualidade do barroco é que se parece sempre que estavam fazendo as obras com o vento batendo, então as roupas estão sempre esvoaçadas. Nós temos esse púlpito. Esse púlpito ele foi feito nas mesmas técnicas que a Capela Dourada e ele pertencia à capela, só que no momento de sua reforma observaram que ele não estava na planta original. E acharam melhor retirar para deixar a capela completamente na forma como estava na planta. Aqui nós temos essas duas imagens de Nossa Senhora da Conceição. Aquela pós-barroca, essa daqui barroca também. Essa daqui pertencia ao antigo arco. Quando os holandeses invadiram Recife, eles trouxeram um pouco da sua arquitetura nos arcos que dividiam as ruas. E após a expulsão dos holandeses, a Igreja Católica passou a utilizar um pouco dessa arquitetura, colocando seus santos em cima desses arcos. E aí, durante a Belle Époque, as pessoas queriam transformar Recife numa espécie de Paris, e aí fizeram um alargamento das ruas e quebraram esses arcos. E essa santa foi retirada e trazida para cá. Aqui nós temos uma estátua barroca de São Francisco em êxtase. Essa foi uma estátua doada anonimamente para cá. Nós não sabemos onde é que estão os outros pedaços da estátua, visto que foi doado anonimamente, mas que era um costume da época as pessoas retirarem pedaços dos santos para fazer pedidos. E aí, depois do pedido realizado, eles devolviam para a estátua. Mas aí, aparentemente, o pedido foi grande. Aqui nós temos Fernando Pio, ele foi o historiador responsável por trazer todos esses materiais para cá e transformar aqui no museu. Ele também é o autor do livro sobre a Ordem Terceira de São Francisco, daqui da igreja. E temos esses materiais históricos que falam sobre a criação da Capela Dourada. E essa daqui é uma estátua pós-barroca de Cristo Glorioso. Se observar, ela é feita em gesso. E esse é o momento após a sua ressurreição, visto que ele já está com as santas chagas. Aqui nós temos o claustro. O claustro ele é toda essa estrutura, normalmente pertencente a conventos, mas como aqui era uma igreja da Ordem Terceira, não fazia tanto sentido ter um convento. Você compreende as três ordens da igreja? A ordem primeira, a ordem segunda, a ordem terceira? A terceira eu sei que, que não era vinculada. É para os comuns. Isso. Aí aqui, ao invés de ter dormitórios, tinham salas que eram utilizadas para reuniões da Ordem Terceira. Nós temos esses pilares e esses arcos, que são feitos na técnica de cal de ostra. É uma técnica em que eles trituravam conchas e arrecifes
para formar essa espécie de concreto. E aí eram utilizados para fazer essas estruturas arquitetônicas. E esse aglutinante que eles colocaram, o que é óleo de baleia, alguma coisa? Eu não sei qual é o outro material que eles utilizam, mas se você observar em alguns deles ainda dá para ver pedaços de conchas. É porque geralmente nos fortes antigos eles utilizavam muito óleo de baleia, com conchas trituradas ali, para fazer essa reação de... Interessante. Nós temos esses pilares por aqui, que são pilares que datam de uma época anterior à invasão dos holandeses. Então, os holandeses eles eram protestantes e eles depredaram muitos materiais católicos. E aí esses pilares eles são feitos de mármore de Illinois. É um mármore característico de uma determinada região de Portugal. Somente lá encontramos esse tipo de mármore. Aqui abaixo nós temos escritos em português colonial. E como eles datam de anterior à época dos holandeses, após a sua deterioração, os holandeses jogaram esses pilares dentro do rio Caparibe. Foi isso que nós achamos. É tratado através de barroco, a São Padroeiro dos Advogados. Santo Ivo. Se você observar, ele está sem as mãos, eu acredito que pelo mesmo fator que eu tinha falado da outra escultura. Aqui nós temos esses oratórios, nós temos esse aqui e mais dois do outro lado. São oratórios que eram utilizados para as pessoas rezarem, não necessariamente dentro da igreja, elas poderiam vir aqui e rezar já daqui. E aqui ao lado nós temos Santa Isabel, retratado através do barroco. Nós temos mais uma representação de São Francisco, visto que aqui é uma igreja da Ordem Terceira Franciscana, então tem diversas imagens de São Francisco. E aqui nós temos a retratação da morte de São Francisco através da técnica de roca. Como eu havia dito, é meio raro de se terem os pés na técnica, mas nesse daqui tem também. Ele fica assim a partir de baixo. Sim. Aqui nós temos esse baú náutico. Ele era utilizado para transportar materiais preciosos. Nesse modelo aqui ele tem 5 trancas. E elas só poderiam ser abertas se todas as chaves fossem colocadas e giradas ao mesmo tempo. Poxa. Em alguns outros modelos nós temos 7 trancas. Nossa. Que é dele que vem aquele ditado segredo guardado a 7 chaves. Que traz uma ideia de mais segurança. Muito bom. Eu vou só ligar a luz daqui. Sim. Agora vem aqui a Capela Dourada. Vamos lá. Lá dentro. Opa. Essa é a Capela Dourada. Por exemplo, nós temos aqui esse crucifixo que foi doado para cá pela igreja de São Francisco aqui ao lado. Sim. Para ser utilizado, os cabelos de Cristo são cabelos naturais, tanto nessa imagem quanto nessas duas. Foram cabelos doados à igreja. Nós temos aqui abaixo Nossa Senhora da Conceição, em cima do sacrário. Nós temos São Cosme e São Damião. São Damião é extremamente importante para a Ordem Terceira Franciscana, porque foi na igreja de São Damião que São Francisco recebeu as Santas Chagas. É o que está retratado naquele vitral. O vitral não era característico daquela época, ele foi colocado aí porque havia uma pintura com essa mesma imagem e a pintura estava muito deteriorada. Aí retiraram e botaram um vitral no lugar. Uma característica do barroco são esses pilares retorcidos, em que ao redor desses pilares nós temos videiras, visto que a uva representava o vinho, que representava o sangue de Jesus. Então é muito característico do barroco. Como aqui é a primeira igreja barroca do Brasil, não só nas pinturas, mas como também na igreja, tem muitas ideias do barroco, como por exemplo a ideia do dualismo,
em que o barroco sempre buscava trazer aquele bem e mal em suas retratações. Se observar naqueles quadros ali, você pode ver que de um lado tem pessoas realizando milagres e do outro tem demônios para trazer aquela ideia de bem e mal. E aqui na igreja também nós temos essa ideia, no caso de que no teto nós temos a retratação dos milagres sendo feitos, e quanto mais próximo do teto, mais próximo dos céus, e quanto mais próximo do chão, mais próximo do ser humano, mais brutal. E aí nessas imagens, nas cerâmicas portuguesas, nós temos a retratação de imagens de caça, de coleta, de aprisionamento, tudo castigo aquilo que é de físico, bestial. né? Exatamente, tudo aquilo que é de bestial do ser humano. Nesses 4 quadros dessa faixa aqui, nós temos a retratação das boas virtudes da igreja. Se você observar no canto dos quadros, tem uma palavra grafada. Caridade. Por exemplo, caridade, esperança, fé, paciência, são as boas virtudes admiradas no cristão. Nós temos essas 2 linhas superiores, em que nós temos registradas as pessoas que foram muito importantes para a Ordem Terceira, como por exemplo, Rei Luís IX da França. Ele é o patrono, ele é um dos patronos da Ordem Terceira franciscana. Se você observar na mão dele lá, tem uma coroa de espinhos que traz essa retratação. E aí muitas dessas pessoas foram extremamente importantes. Nesses 2 quadros aqui, nós temos a retratação de Santa Isabel de Portugal e Santa Isabel da Hungria. Nós temos mais uma Santa Isabel, que é da Bósnia também, mas não está aqui. Nós temos algumas imagens que saem ainda em procissão. Atualmente só saem essas 3, que é a Nossa Senhora da Soledade, o Senhor Morto e o Senhor dos Passos. São as únicas que ainda saem. Aqui na nave nós temos essa grade feita de jacarandá. Jacarandá é uma madeira que hoje em dia é proibida sua venda no Brasil, mas ela era muito utilizada para serem feitos esses móveis mais brutos, visto que ela é muito rígida e ajuda até mesmo na sua conservação, porque por ela ser muito rígida, os cupins acabam não conseguindo comer. Toda a igreja ela é feita em cedro, se você observar. O cedro ele é uma madeira um pouco mais maleável, então ele é mais fácil de ser cunhado, esses desenhos. Acima do cedro nós temos uma camada de gesso, e acima do gesso os douradores vieram com folhas de ouro para poder trazer esse aspecto dourado da igreja. Então a igreja sim é toda baseada em ouro, mas não é um ouro com valor monetário. Por exemplo, ali era a antiga entrada, não havia essa grade. E por ter um maior fluxo de pessoas, aqueles são os pilares mais raspados, porque as pessoas tentavam levar um pouco de ouro para casa. Aqui nós temos Santo Ivo, novamente, retratado através da técnica de roca. Um caso em particular dessa estrutura é que nós estamos próximos do Palácio da Justiça, então muitos advogados circulam por aqui. E aí, consequentemente, eles fazem seus pedidos. Tipo, quero passar na OAB, quero ganhar uma causa, quero virar desembargador, bota aí. Que legal. Aqui nós temos esses 2 quadros, que eles retratam um martírio que ocorreu em Nagasaki, no Japão. Foi um martírio de jesuítas e franciscanos. Se você observar, 2 características interessantes de 2 japoneses nessas imagens. A imagem que nós temos dos japoneses hoje é completamente diferente dessa imagem, porque nessa época não se tinha um relato próprio de como eram exatamente os japoneses. Os rostos que estão menos rasgados, dá para observar que o rosto dos japoneses é na verdade uma retratação de um rosto português. Eles, como não tinham ideia de como era exatamente os japoneses, eles retrataram a sua maneira. E aí a segunda característica interessante é que todos os japoneses estão com os rostos rasgados. Isso se deu porque uma freira que estava passando pelo convento, e como aqui não existia essa grade antes, essa grade foi colocada no século XIX, a freira, quando entrou aqui, ela observou que seus irmãos e irmãs estavam sendo retratados como mortos e ela entrou num estado de fúria. Ela pegou uma faca e rasgou o rosto de todos os japoneses dos 2 quadros. Nossa. Aí aqui nós temos a retratação da crucificação e ali a retratação do aprisionamento. Impressionante, né? Aqui
Aqui ao lado nós temos a sacristia. Aquele é São Roque. São Roque tem diversos milagres atrelados a ele, mas o principal é que São Roque acha cachorros perdidos. Então se você perdeu o seu cachorro, você reza para São Roque, que ele acha. Legal. Nós temos essas espécies de confessionário. Sim. Eles eram utilizados somente para quebra do visual, não tinha muito aquela característica de ser uma cabine fechada. Aqui nós temos a união de 3 movimentos diferentes: o barroco, o rococó e o neoclássico. Esse daqui é um móvel barroco. O barroco utiliza de uma esmaltação sempre mais escura para fazer os seus móveis. E mesmo que pareçam várias gavetas, esse daqui é uma porta inteira que você abre. Aqui ao lado nós temos esse móvel, característico do rococó, que ele é pós-barroco. No pós-barroco ele passa a utilizar tons mais pastéis e ainda assim prevalece o ouro, mas é em menor quantidade, ele fica só nos detalhes. De mesmo modo que esse móvel, nós temos a igreja de São Francisco e a igreja do convento de Santo Antônio, que elas também são feitas através da técnica do rococó. Então lá eles utilizam nesse mesmo ponto. Nós temos esses 2 confessionários de modelos diferentes. Nesse daqui o padre ficava sentado na cadeira, enquanto o fiel ficava de joelhos ao lado. E nesse outro era um pouco mais confortável para o padre e o fiel permanecia ao lado de joelhos. Aqui nós temos esse móvel barroco, ele era utilizado para guardar cartas. Nós temos esses puxadores de cristal, ele é demasiadamente pesado. Aqui é o centro. Nós temos esse sacrário de reserva. Ele era um sacrário que era utilizado somente nos dias anteriores e posteriores à Sexta-feira da Paixão. Como não podiam ser celebradas missas na sexta-feira, era celebrada uma missa na quinta-feira, as hóstias eram abençoadas e trazidas aqui para dentro. E aí ele só seria aberto no sábado de Aleluia. Aqui está a entrada da chave. Esse é um sacrário baseado em bronze. Aqui abaixo nós temos essa mesa de mármore de Linóis. Nossa. Também é um mármore característico de uma região de Portugal, que somente lá é encontrado esse tipo de mármore. E de mesmo modo que essa mesa, nós temos aquela pia, e a lavatória. Ela era utilizada para lavar as mãos, para que ele entrasse em contato com hóstias e demais materiais. As torneiras foram colocadas no século XX, bem depois, mas normalmente é utilizado um baldinho para poder lavar as mãos. Nós temos a representação de uma concha maior, conchas menores, o movimento do mar. Nessa parte que o autor disse que representam os monstros marinhos. E assim nós temos uma pinha que é um fruto que, tanto para os judeus quanto para os católicos, eles dizem que aumenta a sua capacidade espiritual. E no teto, nós temos a retratação do neoclássico. O neoclássico ele passa a utilizar o gesso para poder transformar essas imagens. Em alguns, elas são feitas diretamente no teto e em outras elas são pré-moldadas e depois coladas no teto. Aqui nós temos o brasão da ordem franciscana. Ele é representado por uma cruz, o laço utilizado pelos frades, que representam a castidade, o braço de Jesus Cristo e o braço de São Francisco, a representação de nuvens para demonstrar sua proximidade com os céus, e no centro as santas chagas das 2 mãos, da costela e dos 2 pés. E ao redor nós temos as 4 representações de Mateus, Marcos, Lucas e João. São evangelistas importantes e também alguns deles foram autores de livros da Bíblia. Esse, meus caros viajantes, foi o nosso tour aqui pela Capela Dourada. Espero que você tenha gostado da visita e que as informações lhe tenham sido úteis. Deixe o seu like, comente, compartilhe o vídeo e ative as notificações. Agradeço a sua companhia. Até breve.